E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui. E olha quem tá de volta. Beleza? E aí, meu amigo Luiz Fernando voltou. Vocês sabem, quando ele aparece, vai ter mais música pra gente debater aqui, né? E hoje, então, a gente resolveu trazer a música O Quereres, do grande Caetano Veloso. Então já sabe, né? Deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, porque a gente vai trazer, a ideia é trazer uma música por mês. Se o Luiz Fernando tiver disponibilidade, eu queria que ele viesse todo mês aqui pra gente falar de uma música. Então, venha. O convite já tá feito aí. Todas as vezes que a gente trouxe a música aqui, a gente vai mostrar a versão que a gente faz aqui, né? Uma versão um pouco diferente, né? Uma releitura com a nossa cara. Só que a releitura inteira, o cover completo, você só vai ver no Instagram. Então, já sabe, né? Diz aí, Luiz. Segue lá. Eu acho que essa música aí dá pra gente analisar de duas maneiras separadas, né? Que são os elementos interiores à canção, assim, né? Que alguns estudiosos chamam de intracancionais, né? E eu acho que a primeira impressão, na verdade, já pra ser mais sucinta, Sim, sim. é que essa música talvez seja um exemplo mais claro, assim, do que é uma canção na cultura popular brasileira, né? Uma obra que consegue vincular, né? Consegue associar de maneira muito qualificada, assim, o texto com a música, né? Texto verbal com texto musical, Isso. Né? Tem esses elementos intracancionais, né? Que dizem respeito à música em si, a canção em si, né? Mas tem os elementos extracancionais, né? Que tem a ver com a cultura, as influências que no caso, o Caetano Veloso teve, provavelmente, para poder fazer. Dele, né? E esses dois elementos são muito ricos, assim, nessa música. Onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta. E ganha liberdade na amplidão. Já começa pelo título, né? O Quereres. O Quereres. É o verbo querer no infinitivo pessoal, já tá flexionado na segunda pessoa do singular. Tu, né? Só que esse o, antes, ele substantiva, né? Transforma num substantivo. Exato. Uma quebra de perspectiva, talvez, né? Talvez, você tem um verbo transformado em substantivo. Exato. A transformação do desejo, né? Do tu, do outro, num objeto. As músicas do Caetano têm essa característica filosófica, né? É como se fosse o fato de você querer alguma coisa. Pra mim, o Caetano Veloso é um cara que consegue dar nome para as coisas que são inomináveis. Ele é um dos, né? A poesia e a canção, ela tem essa capacidade de poder trazer isso à tona, deixar isso claro. Quase que uma catarse mesmo, né? O Caetano Veloso, gente, é um dos artistas brasileiros que mais dominam a língua portuguesa. Ele realmente vai fundo na gramática, na sintaxe, na morfologia. Ele é um verdadeiro professor de língua portuguesa e a aula dele é por meio das letras dele. Exato, ele é um estudioso, né, das línguas, mas principalmente da língua portuguesa. Eu lembro de um episódio engraçado. O Caetano, ele não é muito fã de redes sociais, porque as redes sociais dele, quem administra são... É a companheira dele. É a companheira, não é ele que administra as redes sociais, o Instagram, Facebook, sei lá. E um tempo atrás ele pegou uma postagem que fizeram numa página oficial dele com um erro de crase. Ele ficou bravo, e ele por acaso pegou isso, né? E fez questão de gravar um vídeo explicando, olha, e deu uma aula de crase ali rapidinho. É verdade. Não há crase. Homenagem à bituca. O A é apenas a preposição. Então aquela crase ali é um erro chato, eu não gosto desse erro. Eu penso assim que ele é um poeta muito qualificado, né? A ponto de ser estudado, né? Por vários críticos, né? Enfim. No Brasil e fora também. No Brasil e fora, né? Onde queres revólver, sou coqueiro. E nós temos vários símbolos aí sendo jogados. É verdade. E esses símbolos que ele escolhe são cuidadosamente escolhidos. Exatamente. E ele não vai nos óbvios. Não Exatamente. tem nenhum símbolo óbvio aí. Todos os versos, aliás, nem todos, né? Tem alguns momentos que um verso depende do outro para completar a oposição. Mas a questão da oposição está presente aqui na letra inteira. Há sempre um desejo, uma vontade que não pode ser atendido. A oposição é o ingrediente principal da letra aqui. Isso se repete em todos os versos, em todas as 6 estrofes que essa canção tem. Sim. Onde queres revólver, sou coqueiro. Mas o que tem a ver revólver com coqueiro? É aquilo que você falou no começo
de não é cair óbvio. na obviedade, Não né? é óbvio. O revólver te remete a essa coisa da violência, da brutalidade, e o coqueiro, ao contrário, ele poderia remeter à paz, tranquilidade, né? A mansidão, uma coisa assim. No fim das contas, o que ele quer dizer aí é onde queres uma pessoa agitada, não sei, uma coisa assim, que se revolta, que, né? Eu sou pacífico, Isso. sou calmo. E essa metáfora que ele coloca, né? O revólver é uma metáfora, o coqueiro é outra metáfora. Já temos duas figuras de linguagem num verso só. Exato. Não é tudo ainda, ainda tem mais. Tem a antítese, em alguns versos é uma antítese um pouco mais simples. Uma antítese, na verdade, é uma antítese um pouco mais complexa que beira um paradoxo. Alguns chamam de oxímoro, que é uma figura também que representa essa oposição. Temos lá antítese, paradoxo, oxímoro, a metáfora e a metonímia também. São dois objetos que não são Não tem antitéticos, conexão, né? Não tem conexão lógica, assim. E isso também demonstra que para a gente conseguir entrar nesse universo mais rico dessa canção, né? Isso exige um ouvido mais atento, né? Para você poder entender a profundidade desses paradoxos, né? Dessas oposições. Exato. Porque aí você precisa fazer essa reflexão, né? O que é o revólver, né? O que ele representa? O que é o coqueiro? Quais são os outros sentidos por trás do revólver, né? Não é só violência. Revólver que tá aqui como se fosse um conjunto, Exato. né? Significa muita coisa ao mesmo tempo, né? Isso E que é essa legal. oposição se repete em todos os versos. Nós não vamos ficar filosofando em cada verso aqui, Não, porque senão o vídeo vai ficar com 1 hora aqui. O que é interessante também, que também é uma oposição, um paradoxo talvez, e isso se repete também nos outros, estão opostos aí o desejo com o ser, né? O tu, que aqui no caso a gente sabe que é uma mulher, né? Porque tem uma parte aqui que fala voas bem alta. Então, no caso, essa mulher, ela quer uma coisa, ela deseja uma atitude, né? Um comportamento do eu lírico aí. A primeira pessoa. Mas ele é outra coisa. E parece que esse eu lírico, de uma forma consciente ou não, ele busca esse contrário. Em alguns momentos da letra, esse interlocutor, quando quer uma coisa, o eu lírico dá a entender que ele faz exatamente o contrário, talvez de propósito. Não? Sim. Inclusive tem um verso aí que... é justamente o coqueiro, né? Que nesse primeiro verso é onde queres revólver, sou coqueiro. E lá, quase no final, ele diz, e onde queres coqueiro, eu sou obus, né? O obus é aquele canhão, né? De guerra, né? Sim, exatamente. E aí, quando esse interlocutor mudou de opinião, eu também vou mudar a minha opinião e agora vou ser pior, vou ser mais forte. Agora vou ser um canhão, um obus. Eu acho interessante como é que esse texto, ele dialoga com a melodia, assim. A melodia, ela acompanha justamente, em primeiro lugar, essa estrutura métrica, né? Dos versos, mas inclusive as nuances, assim, de significado mesmo das palavras, né? Ele dá uma ênfase, assim, para algumas coisas e não para outras, porque aqui, uma impressão, assim, que é uma coisa um pouco mais monótona, né? E aí quando ele chega na paixão, ele dá aquela paixão, onde queres descanso ou desejo também, e onde só desejo queres não também. Entendi. E aí depois isso ainda fica mais acentuado, assim, né? Dá uma impressão, assim, que a melodia, ela dá uma deslizada mesmo, assim. Todas as estrofes seguem um padrão de rima, métrica e melodia. Mas, se a gente olhar uma estrofe isolada, a melodia muda, né? E sempre, quando ele dá aquela nota mais alta, cai sempre numa sílaba tônica. Se você for bem minucioso, assim, todas as sílabas tônicas, ele muda de nota. Onde queres revólver, sou coqueiro. Pra acentuar a tônica. Pra acentuar. Isso que eu acho genial. Assim. É o que nós chamamos de verso heróico, né? Aquele verso decassílabo, que tem 10 sílabas poéticas, e as duas tônicas são a 6ª e a 10ª sílaba poética. E tem uma relação com o martelo, né? O verso martelo. O verso martelo, que é muito usado nessa coisa do repente. Sim. Na improvisação de repente, né? Que aí é a 3ª e a 6ª e a 10ª. É verdade. É bem isso que Onde queres revólver, sou coqueiro. Exato. Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí. Cara. Mas isso é genial, assim, cara, porque dá essa dimensão regionalista, nordestina da canção. O Caetano Veloso tem um pouco dessa característica, mas não só ele, do diálogo, das tradições e, em certo sentido, até das questões mais eruditas, né? Formas eruditas de poesia e tal, mas ao mesmo tempo com coisas modernas, assim, né? Menos eruditas, né? Essa é uma característica muito forte nele, desde o início da carreira dele, né? Exato. Ele sempre teve essa preocupação de sempre dar um passo à frente, assim. Sim. Se comunicar com mais de uma geração, né? E nunca fazer nada igual, né? Se você ouvir os discos assim, cada um tem um universo diferente. Mas o que é interessante disso, né? Dessa
fusão do que é tradicional, arcaico, né, com o que é moderno, é na verdade também uma característica do Brasil, né? A gente colhe os frutos bons e ruins, né, dessa mistura, dessa fusão do que é moderno com o que é arcaico, com o que é tradicional, né? Do lado ruim a gente tem essa herança escravista e tudo o que dela decorre, né? Sim. O racismo, a desigualdade, essa dificuldade que o brasileiro tem de obedecer às normas, né, às leis. Mas ao mesmo tempo a gente tem, né, a nossa comida, que é nossa cara, uma mistura, nossa dança, nosso carnaval, nossa identidade, né, cultural. Nossa língua e a nossa maneira de pensar também, né? Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco garanhão. Onde queres o sim, o não, talvez. Onde vês eu não vislumbro razão. E onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou chinês. Na primeira estrofe, vocês viram lá que tem substantivos e os verbos que sempre vão se repetir, querer e ser. E a segunda estrofe já vai para uma outra temática, né? Cada estrofe apresenta uma nova temática, com um novo repertório, um novo vocabulário e ainda mantendo a mesma característica das figuras de linguagem, das oposições, mantém a métrica, tudo é em decassílabo aqui, gente. Todos os verbos têm 10 sílabas poéticas, com exceção do refrão, né? Nessa segunda estrofe, isso que a gente estava falando agora há pouco, dessa fusão do arcaico com o moderno, fica mais evidente, assim. Por exemplo, ali naquele verso que ele fala onde queres Leblon, sou Pernambuco. Rio de Janeiro, Nordeste. Leblon é uma coisa glamurosa, né? O bairro da Bossa Nova, né? Sim, exatamente. E Pernambuco é do baião, do forró, essa coisa mais associada ao popular. Ao popular. Assim, uma coisa menos rebuscada, isso, né? Mas é o tradicional também, exatamente. Então a gente tem aí o moderno e o tradicional, mas pela primeira vez na canção, e eu acho que esse é o único verso que tem isso, o Caetano faz uma oposição entre espaço, né? Espaços, lugares. Porque antes era um pouco essa coisa de objeto e objeto, né? Isso é muito interessante também, porque o Caetano, na primeira estrofe, ele estabeleceu uma receita, vamos dizer assim. Né? E aí, nas estrofes seguintes, ele começa, inclusive, a dialogar com essa própria receita. Sim. Ele começa a desconstruir aos poucos. Aqui, então, ele já vai começando... As oposições são ainda mais obscuras, vamos dizer assim, ainda mais difícil, né? Por exemplo, família com maluco, né? Família, uma coisa assim, também que remete à paz, né? E é interessante que não necessariamente o primeiro elemento é um aspecto positivo. Família, sei lá, o núcleo familiar representa também essa fortaleza, né? Aí vem o maluco. Mas eu acho que tem também essa oposição, assim, da família ser uma coisa onde os papéis são bem definidos, cada um sabe o que é, né, e tal. E o maluco não. O maluco, cada hora ele pode ser uma coisa. É, exatamente. Não tem, é imprevisível. Imprevisível, isso. Essa é a palavra que eu tava querendo achar. A família, ela tem essa previsibilidade. Sim. E o maluco, ele é imprevisível. Isso vale pra todos nós, né? Essa coisa da gente achar que conhece o outro. Isso no relacionamento amoroso mais ainda. E aí nesse processo as pessoas inclusive vão se conhecendo, né? E a gente não sabe se esse casal, se esses dois, eles estão felizes assim ou não, né? Porque às vezes os opostos se atraem. Não dizem que os opostos se atraem? Dizem. Mas tem um outro poeta mais contemporâneo, o grande Fernando Anitelli, do Teatro Mágico. Ele fez uma releitura desse ditado. Ele diz que os opostos se distraem. E os dispostos se atraem. Sim. Eu acho que essa música é bem um reflexo, assim, do que seria um relacionamento maduro. Porque, no fundo, a gente gosta da outra pessoa, a gente se sente bem com ela, e isso tá baseado em projeções que a gente faz, né, nas pessoas. E aí, inclusive, tá a origem de todas as frustrações, né? Porque você acha que você conhece aquela pessoa, na verdade, aquilo que você acha que ela é o que você projetou nela, né? Aí, entrando pra esse lado mais filosófico da coisa, esse é um processo, inclusive, de tornar-se eu, assim. Eu me torno eu na medida em que eu me oponho a você. Ou que eu descubro que você é o oposto de mim. Reafirmo a minha identidade, né? Então assim, eu tô todo tempo aqui querendo que você seja uma coisa, ao mesmo tempo eu conheço, porque eu me conheço, porque eu percebo que aquilo na verdade sou eu que quero, e eu conheço você também porque eu vejo que você não é aquilo que eu quero. Que eu esperava. Mas no Caetano as coisas sempre são um pouco mais complexas, então depois eu descubro que aquilo que eu queria antes, você também é. É uma oposição de umas 3 camadas. Assim. Não é uma oposição simples, né? E isso tudo pra dizer o que é o amor, né? É o contrário do contrário do contrário. É a mesma coisa que ele fez em Sampa, né? É o avesso do avesso do avesso do avesso. Exato. E uma outra coisa também, antes
que eu me esqueça, alguns poetas raramente usam essa técnica, que dá um charme, né? Mas é pouco falada nos estudos de rima, de métrica, que é a rima interna. Se você reparar, tem alguns casos de rima dentro do verso. A rima não só vai no final do verso, tá, gente? Olha lá, onde queres revólver, sou coqueiro, onde queres dinheiro, sou paixão. A rima de coqueiro foi cair dentro do segundo verso. Acontece também aí, né? Onde queres Leblon, sou Pernambuco, onde queres eunuco, Garanhão. E ali embaixo também, né? Onde queres o sim ou não, talvez. Onde vês eu não vislumbro razão. Ele pega um pouco a sonoridade do V também, né? Do som de V. É genial, né, cara? Cara, é uma aula de figuras de linguagem, isso aí. Tem a assonância, a aliteração, tem a anáfora, a antítese, tem metáfora, tem paradoxo, tem oxímoro, tem a metonímia, tem silepse, tem elipse, tem a zeugma, tem tudo aí. Se você quer aprender figuras de linguagem, estuda essa música a fundo, que eu garanto que você vai bem na prova. Onde queres o ato, eu sou o espírito, e onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre decassílabo, e onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói, onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução, e onde queres bandido, eu sou o herói. Se tu queres o ato, eu sou o espírito. Ou seja, eu não tô aqui pra você. Tem várias formas de pensar, né? Porque onde você quer uma ação, você quer que eu haja, uma pessoa ativa, eu sou o pensamento, eu planejo. Exato. O segundo e o terceiro verso, onde queres ternura, questão do carinho, do afago, eu sou tesão, uma coisa mais carnal, mais sensível. Eu falo sensível em relação ao mundo sensível que você sente, mas não é essa palavra. Entendi. Porque eu penso na questão da razão e sensibilidade lá. É verdade. Da filosofia. Verdade. Mas é isso mesmo. Mas é porque talvez não seja nesses termos, né? Talvez nem caiba aí essa oposição. A gente tá viajando muito aqui. Caetano, se ele visse esse vídeo, falava, nada a ver. Não. Você é burro, cara. Você é burro. E aí vem o Onde Queres o Livre Decassílabo. A primeira vez que eu ouvi essa música, que eu não entendia muito, né? Eu era mais jovem, há muito tempo, que eu não entendia a descanção poética, e eu ouvi Onde Queres o Livre Decassílabo. Beleza, já não tinha entendido. Quando eu comecei a entender um pouco mais de descansão, de poesia, de métrica, aí eu voltei a ouvir essa música com mais atenção e eu cheguei nesse verso. Onde queres o livre decassílabo. Poxa, mas se é livre, não pode ser decassílabo. Decassílabo, ele tem a métrica ali. São 10 sílabas exatas. Então não é livre. O verso livre é aquele verso que você escreve sem se preocupar com o tamanho, com a métrica, com a quantidade de sílabas e nem com a rima, se quiser. Então o livre decassílabo não existe, porque tem a vírgula. Aí você, olhando atentamente a letra, você percebe a vírgula, que te dá ali uma elipse. Realmente é como se ele dissesse, onde queres o verso livre, eu faço um verso decassílabo. Exato. Ele já tá dialogando com a própria estrutura da canção dele. Ou seja, já tem mais uma coisa ali, que é a metalinguagem. Isso, ele tá falando sobre a própria letra. A canção é objeto da canção, né? Exatamente. Tem também ali essa oposição livre, decassílabo, mais uma vez, é uma opção pelo tradicional, né? Ele tem muitas composições livres, mais modernas, né? Sim. Ele é um poeta moderno, né? Mas ele também, ele acho que a maioria das composições dele são bem rígidas, né? São mais fixas. Eu me arrisco a dizer que ele tem uma certa atração maior pela rigidez poética. Eu acho também. O texto, né? O texto pelo cuidado mesmo. A métrica bem feita. Eu acho. E aí essa liberdade aí, ela fica pra questão melódica, harmônica, embora nem sempre. Mas ele é um grande admirador, né? Já vi ele falando isso também. Do João Cabral de Melo Neto, né? Ah, sim. Eu acho que ele tem mesmo essa coisa do eruditismo. Eu não sei se eu poderia dizer de eruditismo, mas talvez preciosismo. Certo. Poético. Ele faz essa opção pelo tradicional. Lá embaixo, no penúltimo verso ali dessa estrofe, é o contrário, né? Sim. Onde queres um lar... Revolução. Aí eu quero a liberdade, eu quero a transformação radical das coisas. É um eu lírico que parece que tá aí pra fazer o caos mesmo, sabe? Ele faz esse caos dentro de uma forma bem construída, né? O padrão, o ritmo, mas ao mesmo tempo, dentro da canção, ele causa essa bagunça. Existe na filosofia toda uma tradição que pensa o mundo e as coisas como sendo essencialmente contraditórias, vamos dizer assim. O termo correto é dialética, né? As coisas, elas têm o seu contrário sempre nelas mesmas, né? E a música, ela é o tempo todo isso, né? Ao mesmo tempo que ele é
conservador, ele é, né, revolucionário. Aí, já aproveita, deixa pra falar daqueles elementos extra-cancionais. Certo. Quem já fazia isso há muito tempo, era o Camões, né? Ah, sim. Luiz de Camões, você deve ter estudado aí na sua aula de literatura, do classicismo, poeta português do século XVI. Um dos maiores de todos os tempos, para muita gente. O maior, acho que o primeiro grande mestre, né, da literatura portuguesa, né, que escreveu Os Lusíadas. E aí você deve estar se referindo ao poema O Amor ao Fogo, que há sem se ver. Que ele é todo feito de oposições e, inclusive, a temática é a mesma, né? E é um soneto, também é uma estrutura rígida, também em decassílabos. Exatamente. Aí, claro, é muito possível que o Caetano Veloso, como um estudioso da língua portuguesa, tenha se inspirado. E ele faz referência ao Camões em outra composição dele também famosa, Língua. Desse mesmo disco, né? Do mesmo disco. Olha aí. O disco é o Velô, de 1984. O refrão é a única parte da canção, como se fosse mesmo um alívio ali, um respiro, né? É uma estrutura de 3 atos. 3 partes, cada parte tem 2 estrofes, e o refrão é o intervalinho. E esses 2 versos, A Bruta Flor do Querer, são os 2 únicos versos da canção inteira que não tem 10 sílabas poéticas, tem 7. Então são redondilhas maiores, que também é uma outra estrutura fixa, famosa na língua portuguesa. Existe também ali uma oposição, né? Existe. É uma flor bruta, não é uma flor suave, delicada, né? Que você... É mais uma metáfora. O fato de você querer alguma coisa é uma flor bruta, ou seja, uma flor que tem espinho. Querer não é poder. Exatamente. é legal, é gostoso, é muito bom, mas envolve inclusive a decepção em relação à semântica, né? Ao significado do que ele tá dizendo aí, e unindo isso com a melodia, eu vejo como o ápice da música, porque inclusive a nota mais aguda da melodia, toda, inteira da música, cai justamente no querer. A bruta flor do querer. Mas esse querer aí e aqueles vibratos, né, reforça ainda mais que ele tá falando disso, do querer, né? É justamente isso, ele é bonito, mas ele é trágico, assim. Sim. Esse querer dá uma sensação de tragédia, tristeza, assim, né? De tensão, né? De tensão, exato. Os acordes, a melodia vão te encaminhando para essa tensão. Eu queria querer te amar, o amor, construir-nos docíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima e nunca dor, mas a vida é real e de viés, e vê só que esse lado, amor, meu amor, eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como é. Essa quarta estrofe, ela é inteira uma única oposição. Exato. Você percebeu? Sim. Eu queria querer te amar, o amor, construir-nos docíssima prisão, uma prisão doce, que aqui já é uma oposição, né? Encontrar a mais justa adequação, tudo adequado, tudo métrica e rima, ou seja, ele tá falando da música de novo, da própria letra, metalinguagem, e nunca dor. Dor, o oposto de rima. É como se Caetano Veloso estivesse falando aqui, ó, eu valorizo a rima. E aí, depois desses 4 versos da estrofe 4, vem agora os 4 opostos. Mas a vida é real e de viés. É contrário. E vê só que cilado o amor me armou. E esse verso aí é quase um trava-língua, né? Amor e armou. Difícil. Se você não tiver cuidado, você nunca vai conseguir cantar esse verso. Exato. E eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és. É um pouco daquela coisa que a gente tava falando da projeção, né? Que você espera de mim uma coisa que eu não sou e fica se frustrando o tempo todo, então você acaba se desrespeitando, inclusive. Exatamente. Tem uma coisa aqui que eu acho genial nessa estrofe, que é o primeiro verso. Ele diz, né? Eu queria querer te amar ao amor. Esse amar ao amor remete a uma ideia, assim, eu queria simplesmente querer, assim, sem toda essa dificuldade. Amar ao amor, entende? Porque ele não falou assim, eu queria querer te amar. Pra mim tem um significado, assim, mais profundo, que é isso. Eu queria que as coisas fossem mais simples. E olhando pelo ponto de vista gramatical, que o Caetano entende demais, se vocês observarem aí, temos 2 verbos querer, queria querer. O verbo querer é um verbo transitivo direto. Quem quer alguma coisa. Como é que ele dá um objeto pro verbo querer, que é o próprio verbo querer? O segundo verbo querer vai pedir outro objeto, porque o verbo querer é transitivo direto. Então tem 2 objetos aí, gente. Tem um querer, ter. O ter é objeto do segundo querer e o segundo querer é objeto do primeiro querer.
Genial, né, cara? E depois, amar o amor reforça essa ideia, né? Sim, sim. Eu queria amar o amor apenas. Coisa simples. Mas a vida é real e de viés. Exato. Não é tão simples assim não a vida. A vida é real e pega de viés. Não é nada simples. E essa coisa da docíssima prisão, né? Como é que é o nome disso? Essa forma de... O grau superlativo do adjetivo. Docíssimo. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou o blues. Qual que é a relação do comício com flipper vídeo, cara? Eu acho que tem várias, mas uma que eu vejo que é mais direta é assim, é o comício como uma coisa associada à política, né? Mas aqui eu vejo a política como uma coisa séria, né? No contexto ali do verso. Ou talvez uma certa militância, que o lírico não quer agora. Não é momento de... Ele quer o fliperama, né? Onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. Pura natureza. Aí ele vem, onde queres essa natureza pura, vem o inseticídio. É muito interessante essa palavra, né? Exatamente, o agrotóxico, talvez, né? Onde queres uma horta orgânica, eu vou e meto o agrotóxico. Você vê que é uma maneira diferente de nominar uma coisa. Exato. Que a gente não... Eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Exato. Que o uso de agrotóxico é um inseticídio. É isso. Você mata insetos em massa. Com certeza. Porque assim, mata não só aqueles que são pragas, mas mata os outros também, né? Mistério e luz. O mistério aqui talvez como algo sem solução, algo com uma solução desconhecida. Luz no sentido de solução. Tô com um problema, mas não consigo encontrar a luz para resolver esse problema, né? Não é a luz mesmo. Onde queres um canto, tens o mundo inteiro. Onde queres quaresma, ou seja, quer um momento de reflexão, de organização espiritual, de desintoxicação. Exatamente. Não vai ter isso. Vai vir em fevereiro, que claramente se refere ao carnaval. E onde queres coqueiro, eu sou o obus, que agora ele vai fazer uma referência lá na primeira estrofe, como a gente falou, o obus, aquela arma poderosa, e agora ele já aumentou, não é mais um revólver. Ele trocou de posição e intensificou essa oposição também. Lá no primeiro verso, quando ele fala coqueiro, ele tá numa nota alta, assim. Aqui o obus, ele vai pra uma coisa grave. E onde queres coqueiro, eu sou o obus. O quereres, o estares sempre afim. O que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Bem a ti, mal a quereres assim. Infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim. E eu querendo te aprender o total do querer que há e do que não há em mim. O quereres e o estares sempre afim do que em mim é de mim tão desigual, que já é uma bagunça, né? É uma bagunça. O fato de você estar sempre afim e sempre querer do que em mim é de mim tão desigual, ou seja, eu sou totalmente diferente de você. Essa diferença me faz te querer bem, enquanto também me faz te querer mal. Exato. Ele tá dizendo que também ele, em alguns momentos, é diferente dele mesmo. Que coisa absurda. Eu acho que eu sei quem eu sou, mas a gente tem uma dimensão aí, se a gente for usar, né, a psicanálise, que é a dimensão do inconsciente. Aquilo que a gente não racionaliza, mas que faz a gente fazer as coisas, inclusive desejar, querer, né? O querer, na verdade, é o verbo que guia o mundo, né? Você sempre quer alguma coisa. Exato. Sempre quer saber mais. Exato. Você tem razão. Tem um filósofo, por exemplo, muito conhecido, que é o Karl Marx. Ele tinha uma frase assim, traduzida, né? Que dizia que o ser humano é um ser carente. Ele é um ser carente porque ele deseja o tempo todo, quer o tempo todo. Né? Inclusive tá na raiz do que é ser humano. E a gente não pode ter tudo. Não, exato. E às vezes esse querer nos leva à frustração. Bem a ti, mal ao quereres assim. Esse verso, eu não reparei se tem outro, mas esse verso é o único, ou talvez não, né? Em que a sílaba tônica 6, a sexta sílaba, não é tônica. Aí eu não sei se foi de propósito do Caetano fazer um verso que foge ao padrãozinho ali. Aqui nesse onde vez eu não vislumbro razão também. Tem mais um. Tem. Onde vez eu não vislumbro razão, que seria o lum. Onde vez eu não vislumbro razão, seria a tônica, né? Só que ele canta que é vislumbro, né? Ele a sonoridade não fez questão de manter. Então, isso é muito interessante. Não fez questão de manter a tradição a rigidez, a todo custo, né? A rigidez. Isso é muito interessante. Infinitivamente, pessoal. Explica isso daí. Tem a ver com o verbo o querer,
que está no infinitivo pessoal. Como a gente falou isso? A gente falou lá no título, no né? título. É um verbo no infinitivo pessoal. Ele colocou ali uma pista dentro da última estrofe e ao mesmo tempo fala de um pessoal, de algo que está relacionado à minha pessoa. Que é infinito também. Ou seja, eu sou infinito, não adianta você querer me decifrar, que nunca vai chegar ao fim. Eu sempre vou ser o oposto. E eu digo mais, essa letra é uma letra infinita. Por mais que a gente fale aqui, nós nunca vamos chegar ao final dessa letra, final da interpretação dela. Não tem como, é impossível. Sim. É uma letra infinita. E eu querendo querer-te sem ter fim. E querendo te aprender também, ó. Mais um verso em que a tônica não caiu na sexta, caiu na sétima. É verdade. E querendo te aprender no total do querer que há. Aqui também ele tem que fazer aqui ele já avacalhou de vez. Ele pensou assim, quer saber? Eu não vou mais esquentar com essa tônica, vou deixar assim mesmo. Do querer que há e do que não há em mim. Ele não resolve a questão do entendimento pessoal e aumenta essa distância do eu lírico pro interlocutor. Isso é um pouco daquilo que eu falei. O ser humano, ser indivíduo, é um pouco do que ele tá falando aí, né? No fundo. Não sei se foi a intenção dele, essa profundidade toda, mas... Ou seja, a gente também pode afirmar que essa letra é um ensaio sobre a essência humana, né? Exato. A gente nunca vai chegar ao fim dessa música. Cara. Não dá, é inesgotável. Então, assim, a interpretação que a gente deu aqui é uma interpretação nossa, trocando ideia aqui. Se você viu alguma coisa que a gente não viu, deixa aí nos comentários, deixa o seu gostei também pra ajudar a gente aqui. Se inscreve no canal e diz qual é a próxima música que você quer que a gente traga aqui. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima. Falou então, gente. Até mais.